Boa noite, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma sala secreta. Hoje é a nossa quarta sala secreta. E a sala secreta, ela compõe aulas que fazem parte da mentoria Despertando Potencialidades. Então, sempre a gente vai começar fazendo uma revisão bem geral do que nós já vimos, porque as aulas completas vão estar dentro da plataforma, e depois a gente passa para o conteúdo da noite. Hoje, especialmente, nós teremos um exercício bem interessante, por isso vai ser muito legal se todo mundo puder ter papel e caneta na mão. Quando nós registramos algo com a nossa própria mão, isso cria um nível maior de interiorização, de comprometimento. E se nós estamos aqui é porque nós realmente acreditamos, né? Primeiro, que nós temos potencial para ir mais longe. Queremos ir para esse próximo degrau. Queremos estar no lugar que é nosso lugar, que é o lugar da nossa competência, de tudo que a gente pode entregar. E tem sido uma jornada muito interessante conviver com mulheres que sabem que têm muito potencial, às vezes só não conseguiram virar aquela chave para transformar esse potencial em resultado real. Mas já caminharam muito, já estão maduras, já sabem, já fizeram muitas vezes a parte mais difícil, que foi acumular tanto conhecimento, né? Agora falta virar a chave para que isso vire resultado, porque sabe o que acontece? Nós inspiramos pessoas quando geramos resultados reais, né? Quando você tem resultados reais, você inspira muito mais pessoas, o seu propósito é muito mais vivido, porque você vira uma semente de inspiração para outras mulheres. E é isso que a gente quer fazer aqui. E eu vou mostrar algumas dessas mulheres aqui para vocês também hoje, para vocês já irem percebendo que não é algo que só acontece com algumas pessoas, isso pode acontecer com todas as pessoas. A gente precisa estar aberto, a se entregar, a dedicar no olhar para o lugar certo. Pior do que não ir com muita força para o seu objetivo é ir com muita força para o lugar errado, né? Por isso, o nosso primeiro pilar da cocriação é clareza. A gente precisa ter muita clareza do que a gente quer, para não colocar foco, energia, tempo no pote errado. Concorda? Quantas vezes a gente se esforçou tanto para uma coisa, quando chegou lá não era o pote de ouro? Aí a gente viu que não adiantou nada tanto esforço. Então, vamos trabalhar para ir para o lugar certo, né? Para onde vai ter resultados como nós queremos. Vou mostrar aqui algumas dessas mulheres para vocês. Coisas não eram possíveis para mim. Por exemplo, fazer planejamento não era possível. E eu fiz um planejamento estratégico maravilhosamente, sem peso na consciência, leve, solto, sabe? Com muita gente me ajudando, né? Que nós tivemos os guardiões, a Regina, o Armando, o tempo todo dando esse embasamento, essa alegria toda. Eu fiz tranquila e eu pude perceber a importância. E o que estava me travando esse tempo todo era a falta de planejamento. Eu fazia e faço muita coisa ao mesmo tempo, mas eu sou aquela pessoa tarefeira, né? Eu era muito tarefeira sem planejamento. Ou eu estou escrevendo, já estou bem avançada, assim, de maneira leve, sem muita cobrança, curiosa. Vocês vão amar o livro quando estiver pronto. A Eliane vai ser a primeira pessoa a ler o meu livro. Olha, não só fui a primeira pessoa a ler esse livro, ele já saiu quanto... Ah, tá lá fora, senão eu já ia mostrar para vocês. Ela já escreveu o segundo e já chegou aqui também. A Deusa, que é essa pessoa que vocês estão vendo aí, ela tinha um diagnóstico de... Ai, meu Deus, aquele probleminha que troca as letras. Fugiu agora da minha cabeça. Enfim, ela achava que ela nunca ia conseguir nem ler direito. Hoje ela já escreveu 2 livros e ela está indo para o 3º livro. E é realmente um livro muito profundo. Depois eu mostro para vocês, porque está lá fora, não está aqui comigo. Mas ela é incrível e, graças a Deus, realmente, assim, quando a gente fala de despertar potencialidades, a Deus é um exemplo bem claro disso, de quem desperta. O milagre eu já sou, né? Não espero mais por um milagre, eu já sou esse milagre. Como o estado que eu quero estar. Eu quero continuar feliz, eu quero continuar sorrindo. E eu digo que eu vou sorrir enquanto eu respirar. Eu vou sorrir. Dentro aí do Despertando Potencialidade, eu abro
você aprender a escolher o estado que você quer ficar, cara, isso não tem preço, né? Eu escolho ser a vítima, eu escolho ser vencedora, eu escolho estar feliz, é uma escolha. E dentro do nosso aí, despertando potencialidade, a gente aprende, né, a escolher o estado que quer ficar. A Catinha tinha recebido um diagnóstico de um câncer inoperável, intratável e incurável. Ela já partiu, né? Seguiu aí seu caminho, mas eu tenho muitos vídeos dela, muitos vídeos, ela falando sobre a importância de você conseguir escolher como você quer se sentir. Quando nós estamos falando de manifestação consciente, de cocriação, nós sabemos que a forma como você se sente, ela direciona a sua vida. Quando ela teve esse diagnóstico, os médicos deram 3 meses de vida, ela viveu mais 2 anos, e foi uma jornada incrível, de muita inspiração. Nossa, assim, fascinante. Um dia a gente ainda vai parar só para falar sobre isso. Hoje eu estou escrevendo um livro sobre essa jornada dela, né? Foi uma promessa que eu fiz para ela, e ela dizia assim: você vai me eternizar, né? Eu não vou morrer. Não vou morrer porque você vai fazer todo mundo me ver. Portanto, eu estou aqui cumprindo a minha promessa de fazer todo mundo ver. Esses e tantos outros vídeos dela, que ela fala sobre a transformação, como ela fez para lidar com um câncer nesse nível, um câncer hiperagressivo. E os médicos tinham dito que ela não ia resistir, por isso ela fala: eu já sou um milagre. Porque eles diziam sempre: eu não sei como você está conseguindo, eu não sei como você está vivendo desse jeito, não sei como conseguiu paralisar o tumor. E ela dizia: mas eu sei, porque meu nome está escrito na mão de Deus, e eu só vou quando Ele quiser. E ela sempre falou sorrindo, até o final. Isso é real. Muito real, tenho vídeos dela até bem mais magrinha do que nessa fase aí, e ela sempre otimista. Esse é o poder que nós temos quando nós aprendemos a realmente ter autonomia emocional e coordenar os nossos estados internos. Não é sobre o que acontece lá fora, é sobre como você faz aqui dentro, né? Para mim, um dos grandes diferenciais no programa é a possibilidade de você ter um mastermind, de você pensar coletivamente. De repente, num determinado momento da minha vida, eu achava que eu tinha tudo estruturado, tudo montado, tudo planejado, dentro daquela caixinha que eu criei com o meu conhecimento. E aí vem uma pessoa e fala algo que faz todo sentido. Vem outra pessoa e fala outra coisa. E surge um novo projeto, e surge um novo planejamento, e surge uma nova visão. Isso é mastermind, isso é consciência coletiva, isso é grupo, isso é sentimento de grupo. E os grandes empreendedores, eles fazem muito isso. Eles se reúnem em mastermind, em mentorias, para se ajudarem, para co-criarem. Esse é o grande diferencial. É muito bom a gente se abrir para isso. Eu desbloqueei financeiramente, que era uma trava que eu tinha muito grande, trava emocional mesmo. E eu desbloqueei. Hoje eu olho para a minha vida, eu vejo os clientes chegando, eu vejo propostas acontecendo, e isso não tem preço, isso tem um valor gigante. Linda. Camila é uma parceira, né, de vida. Até gravei vários vídeos com ela agora, nesses dias. E ela fala muito sobre o Mastermind, porque realmente faz toda a diferença. Quando nós temos um grupo que senta e conversa sobre os negócios de cada uma, né, dentro da mentoria a gente tem essa mesa. Então, digamos, a Maria José vem, ela vai trazer o que ela faz, e todas as outras vão dar ideias para ela e vão falar sobre como elas enxergam isso, para que ela possa absorver mais. A gente fala que é sábio aprender com os nossos erros, mas é mais sábio ainda aprender com erros de outras pessoas, né? É sábio aplicar o que eu conheço, mas é mais sábio ainda quando eu posso aproveitar todo o caminho que alguém fez e trazer logo esse resultado para a minha vida também, né? Então, a partir do momento que Olha, você começa a ela ao vivo caminhar com a também. Eliane, ela não larga a tua mão, ela não te solta, ela segura mesmo a nossa mão. E com isso você tem uma segurança mesmo do que você vai chegar no seu destino, né? Com sucesso. Então, muita gente por aí,
faz muita promessa, promete muita coisa. Mas a Eliene, ela entrega muito mais do que ela promete. Ela supera as expectativas de tudo que ela promete. Linda. Celeste está aí para provar isso ao vivo, né, Celeste? Conheci a Celeste no momento da nossa vida e a gente virou irmã. É isso, né? Celeste e Valéria, somos irmãs, a gente faz muita coisa junto, a gente faz questão de estar junto, uma prestigia a outra, uma dá força para a outra sempre. E graças a Deus, assim, essa simbiose linda que aconteceu e a gente está aqui sempre para nos apoiar, né? Duas mulheres com potencial gigantesco e que com certeza tem muito para contribuir com o mundo. E esse é o nosso objetivo, né? Assim, aqui dentro, a Escola de Potencialidades existe para despertar potencial, de fato. Né? É o que eu mais amo fazer, o que eu mais sei fazer na vida. E aí, hoje, vamos revisar aqui os primeiros princípios que temos em outras salas. Aí essas aulas já estão lá na plataforma gravada. Para você trabalhar a manifestação consciente, ou seja, conscientemente manifestar o que eu quero na minha vida, primeira coisa é saber o que você quer. Exatamente o que você quer. Não é genérico. Não é, quero ser feliz, quero prosperar, quero ter uma vida abundante. Não, é exatamente o que você quer. Quantas pessoas vão trabalhar junto com você? Você vai ter uma equipe? Quantos? Quanto você vai faturar? Quanto vai ficar de lucro líquido? Você quer viajar? Para onde? Com quem? Em que época do ano? O seu corpo precisa ver o que você quer. Se você falar de forma genérica, a neurologia não consegue pegar. Então, por exemplo, ainda agora a Maria José mostrou o espaço dela aqui para a gente. Isso nasceu antes dentro dela e por isso materializou. Precisa ter tanta clareza assim para materializar, só que isso é para a vida. Não é só para o espaço, é para tudo mais. O que eu quero que isso aqui me gere? Eu quero que gere o quê? Quantos clientes eu quero ver entrando por aquela porta? Quantos eu quero fechar? O que mais eu quero que aconteça? Eu quero ser palestrante. Onde? Qual é a sua meta? Quanto você quer cobrar por essas palestras? Olha, agora que eu vi que fechou aqui minha câmera. Quanto você quer cobrar? Tudo isso precisa estar muito bem desenhado dentro de você primeiro. Porque assim como está dentro, está fora, né? E aí, primeiro você cria dentro, depois você cria fora. Depois é saber por que você quer o que você quer. Eu estou vendo que a minha câmera está fechada aqui, eu ainda não sei por quê. Pausa para um beijo aqui, que estou ganhando de um gatinho. Então, é entender por que você quer isso, o que lhe motiva, o que faz você acordar todos os dias e ir atrás disso que você quer criar. Por quê? Qual é o seu grande motivo? Gente, quando você tem um motivo, como acontece? E o motivo não pode ser porque eu quero ganhar dinheiro somente. Porque dinheiro é um veículo. Dinheiro por dinheiro não faz nada. É o que você vai ter como efeito desse dinheiro, não é? Então, pensa no porquê como um efeito daquilo. Porque eu quero ter mais tempo. Para fazer o quê com esse tempo? Por que você quer ter mais tempo? Por que você quer ter mais dinheiro? Qual é o efeito disso na sua vida? Terceiro princípio, monitorar como você se sente. Se a forma como você se sente não é congruente com o que você quer criar, você provavelmente vai sabotar. Você vai arranjar um jeito de sabotar. E esse é um princípio que não é tão fácil de ser vivido, não. Porque quando você vê, você já está mal-humorada por horas. Quando você vê, você já está reclamando por algumas horas. Você já está sem esperança. Eu vejo que aqui um grande sabotador é a falta de esperança de que as coisas vão funcionar. É a crença de que não vai dar certo. Então, para que eu vou me envolver tanto assim? Por que eu vou me dedicar tanto assim? Por que eu vou investir se eu nem acho que vai dar certo mesmo? Precisa monitorar como você se sente em relação ao objetivo que você quer criar.
Eu sei o que eu quero, eu sei porque eu quero, e aí, como eu tenho me sentido? Se você quer prosperidade, mas o tempo todo a sua sensação é de que falta, não vai. Não dá para plantar maçã e querer que nasça morango. E é muito claro hoje para a ciência, a palavra bíblica fala muito sobre isso, assim como tu acreditas no teu coração, assim se sucederá. Por isso, aquilo que nós ouvimos aqui no depoimento, quando a Catinha fala, quando eu aprendi a escolher como eu me sinto, a minha vida mudou. Porque você precisa aprender a escolher como se sentir. E depois, quarto princípio, dissolver as resistências. Às vezes a vida traz a oportunidade, sim, você não agarra. A vida pode ser mais fácil, sim, mas você está aprisionada numa crença de sacrifício, de luta. Aí você, mesmo na facilidade, luta. É ou não é? Tá de final de semana, tá na beira da praia, pezinho na areia, mas o pensamento tá lá no trabalho. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada pensar nisso nessa hora, mas fica. Se você cria resistências dentro de você, não tem como materializar. Então, precisa identificar e dissolver as resistências. Alimentar pensamentos e sentimentos congruentes com os seus desejos. Gente, é muito comum a pessoa ir em direção a algo que ela quer, já pensando que não vai dar certo. Já pensando que vai ser difícil. Vai ter gente lá que é melhor do que eu. É ou não é? Não, por que eles iam me escolher? Vai ter um monte de gente lá que fala melhor do que eu, que sabe mais do que eu. Aí manda uma proposta para um cliente. Quer fechar, mas na hora pensa que a pessoa não vai lhe escolher. Quen, quen, quen. Aí estragou tudo de novo, né? E o sexto princípio, que nós vimos semana passada, libere as influências externas que vibram contra o que você quer. Toda e qualquer influência. Às vezes, essa influência vai vir através de notícias, filmes, fofocas, pessoas que só ficam falando mal da vida, mal de tudo. Às vezes, essa influência vem através de pessoas que são importantes para você, e aí eu quero ressaltar muito isso, não é para se afastar. Ai, mas eu não posso mais falar com a minha mãe? Eu não posso mais falar com a minha família? Você pode falar, você pode, às vezes, morar na mesma casa, mas você precisa aprender a neutralizar, a não considerar como verdade, não validar aquilo que não está ajudando você a chegar onde você quer. Porque senão a tendência é que você fique parado lá, né? Então essa foi a nossa revisão da semana passada, e agora vamos para os 2 princípios de hoje. Olha só, isso aqui é muito profundo. Agradeça e reconheça a perfeição do universo. Vou contar uma história. Aí, imagina que você ia fazer um bolo. Você pegou a receita do bolo. Aí você foi lá, quando você viu, tinha que colocar no bolo 4 colheres de manteiga. Mas você não tinha 4 colheres de manteiga, só tinha 2, você botou 2. Tinha que ter colocado 4 xícaras de trigo, você errou e botou 6. E na hora de botar o leite, você acabou colocando a medida errada também. Esqueceu de colocar o fermento. E o bolo foi para o forno. Colocou o bolo e o bolo saiu todo torto, grudou na forma, ficou todo penso lá. Esse bolo está bom ou não? Eu diria que esse bolo está perfeito. Ele está perfeito de acordo com os ingredientes que ele tem. A vida é perfeita de acordo com os ingredientes que ela tem. Eu não posso esperar, por exemplo, que uma pessoa que o tempo todo alimentou pensamentos limitantes, crenças limitantes, acreditou que não ia dar certo, tenha sucesso. Não, filho. O universo é perfeito. O que você planta, você colhe. Se você o tempo todo está se sentindo pessimista,
não está fazendo tudo o que tem que ser feito, está fazendo mais ou menos, não está entregando o seu melhor. Como que você vai colher o fruto? O fruto que você colher, ele é perfeito, com os ingredientes que ele tem. A graça e a prosperidade que você criou, foi você quem criou, a escassez foi você quem criou, a dificuldade foi você quem criou. Tem um especialista que ele fala, fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Não sei se vocês já ouviram por aí. Não é bem sobre merecer, mas você tem um reflexo. A vida é um reflexo, é um espelho do que você está vivendo por dentro. Não se conforme com a dificuldade. Talvez até hoje, dia 8 de janeiro, você ainda não aprendeu a virar essa chave. Tudo bem, mas você está aqui agora e está aprendendo isso. Então, vamos trabalhar para virar essa chave. No sábado, mais ainda, a gente vai virar chaves mais profundas, porque no sábado nós teremos mais tempo até para fazer isso, e é a proposta. Enquanto você estiver vivendo qualquer dificuldade ou não conseguiu viver aquilo que você quer, lembra sempre o que é que tem em mim que está se refletindo dessa forma lá fora. O que é que ainda em mim resiste à abundância que eu quero viver, à prosperidade que eu quero viver? O que é que em mim ainda não está congruente? O que é que em mim ainda está impedindo? Não é sobre o mundo lá fora, é sobre você. O externo é um reflexo do interno. Então, o que eu lhe diria? Comece agradecendo pelo futuro que você quer viver, como se ele já fosse real. Você vai reconhecer a perfeição do universo. Ok, Eliane, eu não estou realmente conseguindo materializar aquilo que eu gostaria. Finja, até ser. Você vai fazer de conta que está. E você vai começar a agradecer como se já tivesse. Mas não é só agradecer da boca para fora. É vendo, ouvindo e sentindo como se já fosse real. É uma pegadinha para sua neurologia? É uma pegadinha, mas funciona. Não sou só eu que estou dizendo isso, não. Isso é bíblico também. Você começa a viver agora o futuro que você quer viver, até você ter saudade desse futuro. Você vai visitar esse futuro tantas vezes que você vai ter saudade dele. E você vai começar a agradecer, ainda que não esteja materializado agora. Mas a sua neurologia precisa entender que está. E sabe o que acontece na vida real? Você começa a ter ideia, você começa a falar de uma forma diferente, você começa a encontrar pessoas diferentes, isso é real. Na vida lá, parece que as oportunidades, você ativa o quebra-cabeça universal e as coisas começam a acontecer. Foi tão interessante voltar na minha cidade agora, no final do ano, e quantas vezes eu estava lá e eu pensava, nossa, parece que era impossível eu mudar daqui, viver o que eu estou vivendo, porque eu amo demais o que a gente está vivendo aqui em Floripa. Parecia tão distante aquilo tudo, mas quando isso começou a ser real dentro da gente, materializou do lado de fora. Quantas vezes, gente, eu amo o mar. Olhar o mar com as ondas batendo nas pedras, para mim, é expressão divina. E eu muitas vezes fui para o Rio, e eu sempre, todas as vezes que eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha que ir no Arpoador. Às vezes, várias vezes. Só para apreciar e, enfim, contemplar esse momento do mar e a pedra. E muitas vezes eu dizia para o meu marido assim, um dia eu quero vir morar aqui. Já pensou acordar e poder vir aqui todo dia? E ele dizia, não tem como, meu amor, seus pais são idosos. E eu dizia, tem, em algum lugar tem, eu só sabia que tinha. Porque eu acredito que quando Deus planta um sonho no coração, ele quer cumprir. E esse negócio fica em mim. Mas eu realmente não via como viabilizar. Eu só sabia que um dia ia ser. Esses dias agora, antes da gente viajar, nós fomos ver o sol nascer na praia. Antes de ir para Belém, aqui em Florianópolis. E nós fomos numa praia e a gente ficou olhando o mar batendo na pedra.
E aí eu falei pro Armando assim, Florianópolis é o Rio melhorado, né? A gente achava que não ia dar, mas é porque Deus sempre me dá o meu bolo recheado. É outra crença minha, de que meu bolo é sempre recheado. Eu falo que eu peço o bolo, mas ele manda com recheio. Manda melhor do que só o bolo, né? Falei, pensa bem, a gente falava de ir para o Rio. E aqui a gente está mais seguro, está mais tranquilo, está num lugar menor, que nos acolheu super bem. Primeiro precisa existir dentro, depois fora. E você precisa agradecer hoje pelo futuro que você ainda vai criar, mesmo que ele ainda não tenha se materializado. Aí vai vir uma escuridão, vem a dificuldade, o que está acontecendo agora. E você vai ser tentada a parar de acreditar. E é aí que você afunda de novo. Precisa ter consistência. Consistência, não solta enquanto não acontecer. Você não solta. Combinado assim? Agradeça por tudo que já está criando dentro de você e faça isso vendo, ouvindo e sentindo como se já fosse agora. Eu acho que vale fazer um print dessa tela, né? Porque esse é um princípio que pode mudar a sua vida. Então, já pode printar. Quem quiser postar, me marque depois. elianesantos.dp, que agora a gente está nesse outro Instagram. elianesantos.dp. Como se fosse agora. Se tiver alguma dúvida sobre esse princípio, já coloquem aí no chat, que a gente já responde. Vamos lá. Próximo princípio. E é lindo esse. Estabeleça uma intenção para cada segmento do seu dia. O que é um segmento? Daqui a pouco você vai, por exemplo, fazer um atendimento. Qual é a minha intenção? O que eu espero que aconteça nesse atendimento? Você começa a antecipar o que você quer que aconteça. Aí, mais tarde, depois do atendimento, você vai encontrar uma amiga. Qual é a minha intenção nessa conversa? O que eu gostaria que acontecesse? Estabelece uma intenção. Você vai para algum lugar e você sabe que o trânsito está ruim. O que eu vou fazer enquanto eu não chegar lá? O que eu posso fazer para aproveitar esse tempo de uma forma melhor? Qual vai ser a minha intenção quando eu chegar lá? Eu vinha ontem, né? Nós chegamos na madrugada de ontem para hoje. E aí veio eu e meus 2 filhos. Meu marido ficou lá em Belém ainda. E aí eu fiquei pensando assim no aeroporto, eu vou aproveitar esse tempo para fortalecer ainda mais essa conexão, para me conectar com os meninos, porque a gente ia estar sentado um do lado do outro, dentro do avião, não pode levantar, e às vezes fica cada um no seu celular, né? Aí, ok, eu vim com essa intenção. Parece piada, mas é real. E aí, sentamos os 3, o Arthur pegou o celular dele, o Davi pegou o celular dele, e eu pensando, como que eu vou fazer? Eu não queria violar, não queria obrigar, eu queria que isso acontecesse. Aí o Arthur começou a ver um filme e eu comecei a olhar assim para a tela dele. Aí ele virou para mim e falou, quer assistir comigo? E o filme estava assim, 1/3 do filme. Aí eu falei, quero. Aí ele me deu um fone, né, a bolinha. Aí, quer que eu volte desde o início? Não, nem precisa. Ele, não, mas eu vou voltar porque eu quero te explicar. Aí eu, bingo, aconteceu. A gente foi vendo o filme, ele ia dando pause e me explicando o contexto, porque é uma série inteira lá. E ele ia me explicando o contexto. Aconteceu. Era uma intenção simples, fortalecer a conexão. Ele ofereceu o filme, ele se ofereceu para explicar, ele se ofereceu para voltar ao que ele já tinha visto. Qual era a probabilidade disso acontecer? Quase 0, mas aconteceu. E eu acredito que é porque a intenção estava muito bem estabelecida. Então aconteceu. O outro filho dormiu. Tudo bem. É o dia todo você estabelecendo a intenção. O que você quer que aconteça. O que você pretende. Se você vai ter uma conversa difícil com alguém, estabeleça a intenção de solução, de escuta, de acolhimento, para que você consiga gerar, de fato, aquilo que você quer. Você vai negociar algo com alguém, estabeleça a sua intenção internamente antes daquilo acontecer.
antes de ir. Vocês vão ver como isso faz milagres. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas dizendo: Eliane, eu cheguei lá, a pessoa certa estava lá, ele nunca está. E eu estabeleci a intenção e consegui falar com a pessoa certa. E consegui realizar aquilo que eu queria. E por aí vai, mas são muitas. Porque quando você faz isso, você cria o que nós chamamos de vida intencional. Os gigantes fazem isso, né? Quando você consagra cada parte do seu dia com intenção consciente, você ativa filtros perceptuais na sua cabecinha aqui, e toda a sua neurologia vai trabalhar a favor do seu objetivo. As suas ações se alinham de tal forma que tudo flui mais leve, você enxerga a oportunidade. Você vê a possibilidade, você lembra do que tem que falar. E aí a coisa acontece. Faz sentido? Cadê o nosso? Faz sentido, né? Vocês sabem que sábado agora nós teremos uma imersão que está linda. Vai ser a imersão Identidade de Alto Impacto. Um momento para a gente realmente mergulhar nessa identidade, despertar para ser tudo que Deus nos criou para ser essa semente de inspiração para outras pessoas. Esses dias eu estava falando sobre uma oração pequenina que eu vi num treinamento e que eu tenho utilizado muito, que fala assim: que a vida seja leve e que Deus possa me usar. E eu estou amando ficar repetindo isso. Que a vida seja leve, que Deus possa me usar. Na certeza de que Ele sabe mais do que nós o que nós devemos viver, né? Que a gente possa seguir levando esse propósito. E para fazer isso, quando você desenvolve uma identidade de alto impacto, que realmente chega com presença nos lugares, é muito mais fácil. Né? Então, nós vamos ter de 9 às 12, agora, sábado, dia 10, o workshop Identidade de Alto Impacto. Algumas pessoas muito especiais na nossa vida, como a Celeste, não poderão estar. Então, eu decidi, ainda agora, isso não era uma decisão, mas acabou de virar uma decisão, conversando com a Celeste aqui nos bastidores, antes de começar, que caso alguém que esteja aqui não possa assistir de jeito nenhum ao vivo, seria o ideal. Você vai fazer o seguinte, Vitória, por favor, coloca seu número aí no chat. A Vitória é o meu anjo da guarda, minha assistente. Graças a Deus por ela. Que ela trouxe tanta leveza para a minha vida que vocês não têm ideia. Melhor coisa dos últimos meses. Vitória, você coloca aí o seu WhatsApp, o WhatsApp comercial, aí você vai fazer o seguinte, você vai mandar uma mensagem para a Vitória dizendo que você quer assistir a gravação. E aí a gente vai liberar a gravação do workshop para esses primeiros dias, pelo menos 3 dias. A nossa intenção não era liberar, mas quando eu vejo pessoas como a Celeste que não vão poder, meu coração fica muito agoniado dela não poder estar junto. Ou a gente pode fazer assim, porque vai ser sábado, aí outro dia domingo. A gente deixa ele liberado até quarta-feira. Fica bom para você, Celeste, até quarta? Aí dá, né? Porque você mexe com o meu coração, viu? Se puderem vir no sábado, é melhor. Ao vivo é sempre melhor. E vocês já sabem, eu vou só passar aqui, né? Que nessa manhã nós vamos trabalhar os 4 Cs, como você ter clareza, consistência, como você gerar essa confiança interna para você realmente criar a vida que você quer, como enxergar com consciência os vínculos invisíveis que ainda lhe prendem, porque muitas vezes as pessoas sentem culpa de prosperar, culpa de serem felizes, culpa porque estão fazendo diferente dos seus, e como acessar esses pilares de reprogramação mental e emocional para sustentar essa identidade ao longo do tempo. Não é uma imersão motivacional. Eu não quero todo mundo saindo de lá, viva, nossa, vou mudar o mundo, e depois caindo. Não. Eu quero que você consiga sustentar isso ao longo do tempo e experimentar o poder da manifestação consciente, porque ele vai ser muito vivencial. Então, nós não vamos entregar tanto teoria,
mas principalmente vivências, para que você leve essa experiência com você. E aqui na sala secreta, a gente fez essa condição gigantesca de 90% de desconto. É uma taxa de comprometimento, isso nem é inscrição, porque se você for tomar um café no aeroporto, você paga mais do que R$20, né? Eu vi agora. Você paga um salgado R$25. Eu falei, nossa, gente, aumentou demais tudo, né? Então, isso aqui é uma taxa de comprometimento para que a gente possa estar juntos nessa manhã. E para quem não puder estar na manhã, só precisa explicar isso para a Vitória, porque daí ela vai criar um link específico para você. Nós vamos criar a vida que nós queremos viver. Se você quer se inscrever, a gente tinha até criado um código aqui, a Vitória. Você vai mandar para ela identidade, ela já sabe sobre o que é. E aí a gente vai poder viver esse momento juntas e, enfim, mergulhar nesse universo de transformação. Deixa eu só parar agora aqui de gravar.